Muito obrigado por esta última mensagem aqui, Senhor. Eu sei que foi um domingo incrível, cada um de nós podemos aproveitar, podemos desfrutar da Tua graça, do Teu favor, estamos com saúde, estamos vivos, queremos ser alimentados, Senhor, espiritualmente, que esta palavra seja uma palavra rema, que essa palavra seja uma palavra de mudança, de transformação nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a Igreja da Paz, nós estamos hoje, talvez você não saiba, mas a Igreja da Paz, ela está debaixo de um legado. O que é um legado? Legado é algo que alguém que já morreu, muito provavelmente, na maioria das vezes, o legado vem de alguém que já passou por nós. E a Igreja da Paz, nós temos o pastor Melvin e a pastora Catarine, que são os pais do pastor Eibe. E eles vieram dos Estados Unidos para o Brasil há um tempo atrás e começaram a se instalar na Amazônia. E hoje nós temos muito mais de 700 igrejas só no Brasil da paz. E hoje nós vivemos debaixo de uma unção, de um legado que essa família tem deixado para nós. Um deles chama-se Tempo Sozinho com Deus, TSD. Queridos, poucas vezes eu ouvi falar que uma igreja valoriza tanto, óbvio, a oração é óbvio, é bíblico, está lá, mas uma igreja que coloca na visão dela, né, na estrutura da visão, a importância do TSD, do tempo sozinho com Deus, do tempo com Deus, do tempo da intimidade com Deus. Realmente, isso é um legado, isso é um valor que está inserido na nossa estrutura como igreja. Um outro legado também como Igreja da Paz que nós temos é o legado da paternidade. Queridos, eu confesso que talvez você não tenha ainda se encaixado debaixo desse legado de paternidade. Nós chamamos de discipulado, mas no fundo é um legado de paternidade. Para que serve isso? Para que nós possamos estar sendo cuidados por pessoas. Então a igreja tem esse princípio de cuidado. É óbvio que cada um tem liberdade de querer ou não entrar debaixo desse princípio poderoso de paternidade, mas é algo que nós recebemos da nossa liderança, um legado que vem da família Uber. E um outro legado é família. Queridos, eu conheço muitas famílias, mas eu não conheço uma família como a do pastor Eibe, a pastora Rebeca, a família Uber em geral. Eles realmente são assim, famílias que nos inspiram, filhos pastores, netos pastores. É uma geração de filhos, de netos muito abençoados, e nós temos desfrutado dessa bênção também, do legado da família. E nós como igreja temos tido aqui essa revelação, entendemos que a família é muito importante, e por isso nós temos frequentemente falado nesse assunto. Agora, é óbvio que não dá para falar de família em uma semana, não dá para falar de família nem em duas. Na verdade, nós precisamos ter muitas semanas e falar de família com frequência. Por isso, sempre nós estamos falando, todo terceiro domingo do mês, quando nós não estamos numa série, nós falamos de família. Então, hoje eu quero falar nesse assunto, mas eu quero pegar aqui um personagem na Bíblia, um homem que talvez você não conheça ele na totalidade, você conheça ele parcialmente, já ouviu falar dele parcialmente, mas a vida do homem que nós vamos usar aqui é Jacó. Jacó é um homem que realmente ele teve as suas falhas, ele teve os seus erros, ele pisou na bola algumas vezes, ele pecou, enfim, mas Jacó está debaixo de Romanos 5:20, que diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Por trás de um Jacó pecador, enganador, tem um Jacó que é um excelente marido, um excelente pai e um excelente avô. Um homem que nos dá tantas lições, e nós precisamos aprender com a história de Jacó. Quando eu estava lendo, na verdade, eu já li algumas vezes, mas dessa vez eu lendo, mergulhando ali para poder ministrar e tal, e veio aos meus olhos assim, pensar na vida de Jacó. A Bíblia conta que no final da vida dele, foram dias e dias e dias, pessoas choravam vários dias, e vieram pessoas de muitos lugares para homenagear Jacó.
realmente ele deixou um legado. E nós podemos aprender com isso. Uma das coisas que nós podemos aprender com a vida de Jacó é que ele era um homem sensível. Era um homem sensível. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Aliás, eu quero abrir um parênteses antes de falar. Você que é jovem, tenha paixão por ouvir palavras na área da família, porque é natural, o jovem quando vai falar de família, ele fala, não me encaixo, não é para mim e tal, ele acha que só vai ouvir de família quando casar, mas isso é um grande engano, porque quando nós casamos, não dá tempo, queridos, de nós acertarmos tudo. Agora, se você é jovem, você vai ouvindo e aprendendo e se aperfeiçoando, quando você casar, realmente você vai ficar mais fácil, muito mais fácil. Então essa palavra não é só para pai, não é só para mãe, não é só para esposo ou para esposa, é para filho também, é para pessoas que estão aqui, inclusive tem muitos pais hoje que talvez eles cuidam das suas casas sem a companhia do cônjuge, por exemplo, mãe, como a minha, que cuidou de nós, sem o meu pai. Você também se encaixa nisso, porque às vezes, não é para mim e tal, não. Mas o assunto família é para você, é para nós. Então, uma das coisas que todo homem, toda mulher, casado ou não, nós precisamos buscar para realmente trazer o ambiente de equilíbrio na nossa família, na nossa casa, chama-se sensibilidade, ser sensível. A sensibilidade é algo, queridos, que nós não adquirimos num shopping. A sensibilidade é algo que nós não compramos. A sensibilidade é algo que nós adquirimos na presença de Deus, através do Espírito Santo. Como que eu vou ser sensível com os meus filhos? Como que eu vou ser sensível com a minha esposa? Como eu vou ser sensível com o meu marido? Como você vai ser sensível com a sua casa? Como? Você se pergunta. A presença de Deus é o lugar onde nós buscamos sensibilidade. E qual a importância da sensibilidade? Porque é na sensibilidade que eu vejo as necessidades das pessoas, é na sensibilidade que eu vejo as necessidades, por exemplo, tem muitos filhos solteiros que eles não conseguem ser sensíveis às necessidades dos pais. Mas nós precisamos entender que Deus nos colocou nesse lugar para nós sermos aperfeiçoados na sensibilidade, para sermos sensíveis com os nossos pais. Talvez você chegar para o seu pai e perguntar, pai, o que você está precisando? O que você gostaria de comer? Talvez levar o pai para comer um lanche, eu não sei, mas é importante nós termos essa sensibilidade. Casamento sem sensibilidade, querido, ele realmente está destinado ao fracasso. Então, é uma área que nós precisamos entender, ser sensível como marido, como esposa, ser sensível como pai, como mãe, como educar os meus filhos baseado na sensibilidade que vem da presença de Deus. Isso é muito importante. Uma outra característica que tinha na vida de Jacó, era um homem provedor. Quantos são solteiros aqui? Solteiros, homens e mulheres solteiros, que querem casar um dia. Eu sempre falo, meus filhos, o Caio já casou, o Henrique vai casar, provavelmente daqui a alguns anos, mas eu sempre disse para eles, felizmente ou infelizmente, vocês nasceram homem, e o homem é responsável por prover, ele é responsável por prover na casa, prover cuidado, prover amor, prover sustento, prover o ambiente de alegria, cabe ao homem. E eu acredito que nós vamos por muitos anos, porque agora a Lari está grávida, é um menino, eu creio que depois o outro vai ser menino, e depois menino, e vão ter muitos meninos. Então eu estou crendo que a minha família vai ser uma família de provedores. Mas cabe a nós, queridos, como pai, como marido, como homem, você que é jovem, talvez hoje você não tenha nem ideia do que é prover. Mas um dia, quando você casar, você vai precisar prover na sua casa. Prover o cuidado, prover a segurança. Não tem nada pior que tira uma mulher do equilíbrio emocional do que um marido que não traz segurança, que não provê segurança.
Quantos filhos estão perdidos porque os pais não dão segurança? Então, queridos, eu quero que você tenha revelação nisso, mas um papel também da mulher prover. A mulher também é uma mulher que pode prover na vida dos maridos. Sabe uma das coisas, das maiores funções da mulher como provedora? Ela não tem um papel de sustentar o marido. Não deve ser. Não que isso não possa acontecer. Mas financeiramente, mas ela pode sustentar em oração, em vigílias, pagando um preço, declarando. Queridos, isso é muito importante. Você entender, esposa, há um papel de provedora no sentido de trazer ali o ambiente de alegria para o esposo. A mulher sábia edifica a casa, a tola destrói. A mulher sábia, ela provê aquilo que o marido está precisando. Há momentos que os maridos estão lá e tal. É nesse momento que você precisa entrar para prover. Você como filho também deve ser um provedor da sua casa. Talvez você fale, pastor, como que eu vou prover? Eu nem trabalho. Mas nós não estamos falando só de provisão financeira. Nós estamos falando de provisão de ambiente. De estar com os pais, de almoçar com os pais, de ter um dia para você ficar em casa de manhã até a noite só com os pais. Isso também é provisão. Isso também é uma área que nós precisamos crescer. E uma outra área que nós precisamos entender, que está na vida de Jacó, então uma delas é a sensibilidade, a outra é provisão e a outra é cuidado. Ser uma pessoa que cuida. Ele tinha essa característica. E uma época, os filhos passando por lutas, todo o desafio da família, ele estava ali preocupado em cuidar da família. Sabe, queridos, muitas vezes nós não estamos desfrutando melhor do que Deus tem para nossa casa, porque nós estamos deixando de lado o cuidado com os nossos filhos, o cuidado com o cônjuge, o cuidado com a esposa, maridos desatentos, maridos às vezes, sabe, viajando na maionese e tal, e a mulher precisando de cuidado. Mas a Bíblia nos ensina que nós precisamos ser sensível, precisamos ser provedor e precisamos ser cuidadosos. Mulheres cuidadosas, mães cuidadosas, pais cuidadosos, filhos cuidadosos. E aqui eu quero ler junto com você, em Gênesis, esse trecho da história de Jacó, que fala o seguinte, diz assim, Gênesis 48 até o 10, 48 de 8 a 10. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou, quem são estes? Respondeu José a seu pai, são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse, traga-os aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto, e seu pai os beijou e os abraçou. Queridos, José ficou sabendo que o pai já estava para morrer. Jacó estava bem velho e já estava bem fraquinho. E ele resolveu fazer uma viagem, pegou seu carro, provavelmente um carrão, porque ele tinha poder, tinha dinheiro, era governador e tal, tinha todo o status lá. E ele foi lá visitar o pai e levou os 2 filhos com ele. Chegando lá, o pai, Jacó, ele abençoou os filhos. Ele abençoou os filhos. Uma coisa que eu quero falar hoje com você é da bênção geracional. Bênção geracional. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, batendo um papo com ela, trocando uma ideia. E aí, conversa vai, conversa vem, porque sempre que nós estamos com pessoas, a ideia é falar de Jesus. Nesse caso, não adiantou porque ele já era evangélico. Aí já sou e tal, não sei o quê, papapá, aquela história toda. E ele começou a contar um pouco da história dele. E aí ele falou o seguinte, olha, eu me inspirei muito na vida do meu avô. Como assim na vida do seu avô? Não, meu avô, ele se converteu, aceitou Jesus e eu olhei muito para ele. Mas e o seu pai? Ele falou,
porque eu fiquei sem entender, cadê o pai? Morreu e tal. Ele falou, não, meu pai, ele se desviou. O meu pai se desviou. E aí, eu não tive o meu pai como uma referência no quesito igreja, no quesito cristão, ser cristão olhando para o meu pai. Não deu, meu pai ele se desviou, se perdeu no meio do caminho. E eu olhei para o meu avô. Aí ele falou uma coisa lá muito interessante que me fez refletir. Ele falou assim, olha, talvez se eu não tivesse olhado para o meu avô, uma geração teria rompido o que o meu avô começou. O meu pai, por ele ter desviado e não ter transferido esse legado de igreja, de cristão, de ser um homem de Deus, uma família de Deus, eu poderia realmente não ter os meus filhos, meus netos debaixo da bênção de Deus. Ou seja, falhou, houve uma falha no meio, avô, pai e filho. Queridos, quando nós pais falhamos nessa bênção geracional, quando nós pais falhamos, a próxima geração vai ser atingida. Muitos de nós tomamos as nossas decisões baseado no hoje. Se você é casado ou pretende casar e não ter filhos, talvez é aceitável. Mas a partir do momento que você pensa em gerações, queridos, nós precisamos rever a forma que nós estamos educando os nossos filhos, a forma que nós estamos transferindo a bênção geracional para os nossos filhos. Muitos aqui vão lembrar, alguns não, mas eu lembro quando minha mãe, nós íamos visitar os meus avós já são falecidos, e a minha mãe falava assim, olha, você precisa da bênção, não era nem bênção, era bênção. Você precisa dar bênção para o seu avô. Você precisa dar bênção para a sua avó. E a minha mãe também, ela exigia que nós dessemos a bênção para ela. Tipo, falasse com ela assim, bênção mãe, bênção, não sei o que e tal. E o meu avô então, ela era muito rígida. Você precisa ir lá pedir a bênção do seu avô. E nós íamos, eu não lembro quem beijava quem, mas alguém beijava alguma mão lá. Eu não sei se eu beijava a mão do meu avô, se a minha avó beijava a minha mão. Alguém beijava a mão, mas tinha essa paradinha de beijar a mão. E ali nós éramos abençoados pelo avô, ou pela mãe, ou pelo pai. No meu caso, pela mãe, porque meu pai foi embora muito cedo. Mas com o tempo, queridos, isso foi se perdendo. Com o tempo isso foi acabando, com o tempo isso foi ficando de lado. Hoje não se fala mais nisso. Se você chegar para o seu filho e falar, vai lá pedir a bênção para o seu avô, vai pedir a bênção, se você for dormir, pede a bênção. Olha, queridos, isso não tem mais. Agora eu fico me perguntando, será que a geração passada fazia isso por fazer? Será que isso não tem um fundo de verdade? Será que a geração passada não tem nada para nos ensinar nos dias de hoje? Com certeza eles têm, Talvez hoje a bênção que você desfruta, financeira e material, talvez é desse momento, que o seu avô, você ia lá, beijava a mão dele, bênção avô, ele dava a mão, beijava, talvez seja disso. Nós precisamos, queridos, entender que Deus ele quer liberar a bênção sobre as nossas vidas, através do pai, da mãe, dos filhos, mas hoje nós não valorizamos mais a bênção de Deus, nós não valorizamos mais a bênção dos pais. Poucos pais têm o hábito de orar pelos filhos, abençoando e lançando os filhos. Eu abençoo o seu futuro, eu abençoo a sua vida, eu abençoo até mesmo o seu casamento daqui 10, 20 anos. Isso é muito importante. Talvez a pergunta que fica, ou a certeza que fica é, nós não abençoamos. Se nós não abençoamos, pastor, então nós amaldiçoamos. Não, queridos, eu não creio que nós amaldiçoamos. Eu creio que um pai em sã consciência, que tem o Espírito Santo dentro dele, ele não vai amaldiçoar o filho. Mas eu tenho percebido, queridos, uma linha muito fina, que muitos de nós como pais não estamos
amaldiçoando os nossos filhos, de uma forma direta, mas indireta. Porque a Bíblia nos ensina princípios de bênção para os nossos filhos. E um deles está aqui em Provérbios 22:15. Provérbios 22:15. A estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. É incrível, queridos, como a Bíblia tem sido questionada nos últimos dias. Eu não estou dizendo há uma lei e nós estamos debaixo dessa lei e nós não queremos ir contra a lei. Mas uma coisa é certa, a lei, ela fala sobre agressão, ela fala sobre bater, e isso realmente é crime, isso é crime. Mas a Bíblia não está falando de bater, a Bíblia não está falando de espancar, a Bíblia não está falando de você ser um carrasco com os seus filhos. A Bíblia está falando de nós disciplinarmos, corrigirmos os nossos filhos. Porque a correção, a Bíblia está falando que a vara da disciplina vai livrar o meu filho, o seu filho, os nossos filhos do inferno, queridos. E nós precisamos ter revelação disso. Porque o tempo está passando e nós vemos crianças crescendo. Nós precisamos se preocupar com a próxima geração. Precisamos nos preocupar com a próxima geração. Eu lembro os meus 2 filhos, porque o caráter da criança é formado quando ele é pequenininho. Até os 4, 5 anos, 6, é o tempo de formação do caráter da criança. Talvez muitos dizem, não, mas as crianças não entendem. O caráter dos meus filhos foram formado da seguinte forma. Eu lembro, na minha casa, tinha um pé de goiabeira lá, e eu fui lá e cortei um galho de goiabeira, limpei ele todo, queimei no fogo para tirar aqueles fiapinhos que ficam, né? E eu joguei óleo da unção, para aliviar. Ou seja, todas as vezes que fossem umas varadinhas daquela, realmente a unção ia entrar, para cortar a estutícia deles. Queridos, e assim foi. E eu lembro o Caio, ele foi, olha, coitado do Caio. Irmãos, os ouvidos dele foi bem usado. Porque os ouvidos da criança, eu ensinei para os meus filhos, eu sempre falava, os seus ouvidos não é aqui, os seus ouvidos é aqui. Ouvido de criança de 3, 4, 5 anos, não é aqui. Ele não ouve. Ouvido da criança é na traseirinha aqui, com todo carinho e tal. E eu lembro que foram muitas varadinhas, mas veja, queridos, não matava os meus filhos, não destruíam os meus filhos, muito pelo contrário, eu estava ensinando os meus filhos o caminho que se deve andar. Nossa, pastor, eu nunca ouvi isso, é muito sério isso, é sério, é muito duro, né? Pastor, imagina a criança lá e tal. Pois é, mas nós precisamos corrigir, precisamos ensinar. Eu lembro o Henrique, aí o Caio foi, como eu fiquei um pouco assim, meio traumatizado, porque o Caio peguei tão pesado com ele, nesse sentido, mas queridos, eu nunca bati nos meus filhos, nunca bati, eu corrigi, e com amor, porque queridos, isso faz toda a diferença. Havia momentos que doía mais em mim do que neles, mas eu sabia, porque eu sabia que a correção estava dando definição para o destino dos meus filhos. Isso é importante, queridos. Então, e aí eu fiquei meio preocupado, pensando, não, eu não vou pegar pesado com o Henrique. E realmente eu aliviei. Nos 1 ano e meio do Henrique, o Henrique já aprontava umas e outras. Aí eu ia só olhando. Um dia ele aprontou uma aqui na igreja. Eu não era pastor ainda. Dizem que filho de pastor é brincadeira, e é mesmo. E os que vão ser pastores também, seu filho é brincadeira, pode ter certeza que você tem unção para ser pastor. E eles são demais, são cheios da unção, são homens de Deus, mulheres de Deus, então eles fervem, enfim.
O Henrique estava lá, a pastora Márcia deve ter falado alguma coisa para ele, ele não deve ter entendido, com 2 anos, ele deu um tapa no rosto da pastora Márcia. Ah, pastor, mas isso é coisa de criança, toda criança faz isso, a criança não é... Como ela vai saber que deu um tapa? Como ela vai saber que ela deu um tapa, mas porque ela foi na hora da correção da tia, ela deu um tapa, então ela sabia. Mas sabe o que é isso aí? É o que a Bíblia chama aqui em Provérbios de estutícia. Estutícia. Uma criança de 2 anos, ela não sabe de nada, mas ela tem a estutícia. Aí a pastora Márcia veio conversar com a gente e falou, olha, eu queria só, meus discipuladores e tal, como vocês estão educando, como vocês estão ensinando, como vocês estão corrigindo e tal, Henrique, e nós falamos, olha, nós estamos falhando, nós realmente estamos falhando, porque nós não estamos assim, levando tão a sério. E depois daquele dia, coitado do Henrique. Tinha dia, irmãos, sem brincadeira, eu não falei isso nos outros cultos, esqueci. Não é tanta coisa, mas tinha dia que o Henrique levava 5, 6, 7. Era incrível, mas ele aprontava demais. Não tinha jeito, aí levava ele para lá para corrigir e tal. E ele, quando eu falava assim, Henrique, eu quero conversar com você. Ele sabia que a conversa não era com o ouvido, era com a traseirinha. E ele já gritava, ai meu Deus, então quem ouvisse, irmãos, ia falar, esse cara está matando, vamos prender esse cara, vamos colocar ele na cadeia, o cara é um louco, está acabando com a vida do filho. E um dia o Henrique aprontou uma lá, a Lu falou para ele assim, olha, quando o seu pai chegar, ele vai conversar com você. Ele já sabia que a conversa era aqui atrás. Aí ele pegou e... Como pode uma criança com 4 anos, por isso que eu falo, estutícia. Queridos, ele se escondeu dentro do guarda-roupa e procurávamos no Henrique, todo mundo, começamos a chamar os avós, começamos a chamar a polícia, polícia não, mas quase chamamos a polícia, olha, meu filho de 4 anos sumiu. Talvez se eu chamasse, por que ele sumiu? Não, porque eu ia ia ser preso. E aí ele sumiu. Irmãos, eu já não estava em desespero. De repente, não sei por qual motivo, a Luciana resolveu abrir o guarda-roupa. E ele estava dentro do guarda-roupa. Lá, olhando assim, esperando só para ver o que ia acontecer. Incrível. Aí eu olhei para a carinha dele, estava sério, porque nessa hora os nervos já estavam à flor da pele. E eu falei, Henrique, eu falei, vem para fora, Lázaro. Não, eu falei, vem para fora, Henrique. Falei, vem para fora, Henrique. Ele veio, começando a gritar já. Aí eu falei assim, Henrique, vamos fazer o seguinte, quando você parar de gritar, eu vou conversar com você. Só que ele sabia que a conversa era aqui atrás. Então ele gritava mais, Irmãos, era assim, sem brincadeira nenhuma, não estou exagerando. Pode perguntar para a pastora Luciana, ela vai contar para vocês. E aí, eu fiz o seguinte, naquele dia, o Espírito Santo me deu uma direção, de eu não corrigir. Aí ele se acalmou, eu conversei com ele, eu falei, eu não vou te corrigir hoje. Ele olhou assim, eu não vou te corrigir, porque, primeiro, eu te amo, só que o que você fez não é o correto, não precisa disso e tal, conversei. Mas o que na verdade eu queria passar para ele é que, independente do que ele fazia, eu amava ele. E segundo, que eu queria marcar a vida dele positivamente, naquela forma, porque imagina, a criança com 4 anos, com essa ideia de se esconder, se eu desse umas varadinhas nele, na próxima vez ele sumia. Então, eu não corrigi, mas isso marcou tanto a vida dele. Até hoje ele fala disso. Até hoje ele conta essa história. Queridos, por que eu estou contando tudo isso? Porque a importância de nós corrigirmos os nossos filhos. A correção, ela é importante. A correção, ela é fundamental, porque quando nós corrigimos os nossos filhos, nós geramos nos nossos filhos educação. Por exemplo, quantas crianças, elas não são... É duro falar uma criança mal educada,
Porque quando eu falo, por exemplo, as pessoas falam assim, seu filho é mal educado. Quer dizer, ele não está falando do meu filho, está falando de mim, da minha educação, do que eu dei para ele. Mas quando nós não corrigimos os nossos filhos, certamente eles serão mal educados. Não vão respeitar a autoridade. Porque muitas vezes nossos filhos respeitam os pais, mas e as pessoas, professores, líderes, qualquer autoridade, não respeita, por falta de educação. E nós queremos educar, sabe como, queridos? Uma das formas, o maior engano dos últimos anos, em relação à educação de filhos, chama-se dar presentes. Dar presentes. Não estou dizendo que não tem que dar, devemos dar. Você pode dar presente para o seu filho, você pode dar uma bicicleta, um videogame, o que você quiser. Isso não tem problema nenhum, queridos. Eu dei para os meus filhos, e se eu tiver condição, eu dou para os meus netos. Enfim, a questão não é essa. A questão é o seguinte: a criança está lá mal educadinha, na casa aprontando todas, dá um celular para ele ficar calmo. Aí o pai coloca um celular na mão de uma criança de 4 anos. Irmãos, perdão, mas não... Criança, para que um celular na mão de uma criança de 4? Não, é para ele ficar jogando. É porque ele está muito mal, está nervoso, ele está irritado. Vai ficar pior. Nós precisamos entender, a educação não se dá coisas para resolver. O que nós precisamos é corrigir, é alinhar, é conversar, é trocar ideia, é ensinar os nossos filhos. Porque se nós não ensinarmos, nós vamos passar vergonha, queridos. Agora, passar vergonha no shopping, não tem problema. A questão é passar vergonha depois no futuro, porque um dia vai crescer. Esses dias eu vi um menino gritando com a mãe, de 4 anos, 5 anos, sei lá quantos anos tinha. Eu fiquei pensando, meu Deus, quem será que é o pai? Porque o menino gritando ali, falando, esperneando e tal, e não sei o quê, e o pai, ai, não sei o quê, que gracinha. Não, isso está errado, queridos. Uma vez meus filhos, o Henrique, ele estava no departamento infantil, e ele, volta e meia, eu ia buscar no departamento infantil, que nem funciona hoje, só que não tinha pulseirinha. Quando eu chegava lá, cadê o Henrique? Fala, tia, cadê o Henrique? O Henrique saiu, sumiu. Como sumiu? Ele saiu andando aí, por isso que nós criamos as pulseirinhas agora, para não ter esse problema, mas ele saía da fila, ele não esperava. Aí eu chegava para ele, Henrique, nós vamos conversar. Quando chegar em casa, nós vamos conversar. Ele e o Caio fazia isso também. Os dois dormiam no carro. Dormiam, irmãos. Dava um tilt neles, dormiam, não acordava mais. Você chacoalhava, acorda, não acordava. Agora me diz, você acha que isso é normal? Claro que não, eles são espertos. E os dois confessaram um dia, falaram assim, pai, nós às vezes dormíamos para a gente não apanhar. Irmãos, só que eu fazia o seguinte, no outro dia, eles nem lembravam muito. Você lembra de ontem, que você fugiu da fila e tal? Então agora nós vamos conversar. Quantas vezes? Mas isso moldou a vida dos meus filhos. Isso moldou a vida dos nossos filhos. Queridos, é importante nós entendermos que se nós não educarmos, nós vamos lidar com filhos com comportamento complicado, porque a criança de hoje é o adolescente de amanhã. O adolescente de hoje é o jovem de amanhã. O jovem de hoje é o adulto de amanhã. E o adulto de hoje é fruto dos pais de ontem. Nós precisamos ter revelação disso. Agora, talvez você já passou da fase das crianças e você está na fase da adolescência, 8 anos, 9 anos, 10 anos, pastor, resolve bater, corrigir com a varinha e tal, até nem é bater, é corrigir, talvez não resolva mais, talvez, não estou dizendo que é uma sentença, mas a nossa natureza, queridos, às vezes com a criança já dessa idade, é bater com raiva, e isso não pode, isso marca negativamente a criança. Aquele dia que o Henrique se escondeu, eu estava muito bravo. Se eu tivesse corrigido ele, talvez eu tivesse exagerado, ia marcar negativamente ele. Eu oriento com crianças dessa idade privilégios. Tire privilégios. Olha, você não vai mais
jogar videogame a hora que você quer e tal. E vai tirando privilégios, vai tirando, vai corrigindo, vai orientando. Agora talvez seu filho já é jovem. Aí jovem já é mais difícil, é diferente. Não tem como pegar um jovem, ir lá e dar varadinha nele, não resolve. Aliás, eu quero só abrir um parênteses, mães. Se você tem filhos pequenos, toma cuidado com a questão para não desmoralizar o princípio bíblico da correção. Porque o que é desmoralizar? É corrigir o filho com um monte de fralda em cima. Não adianta nada, você vai dar 2 varadinhas nele lá, ele nem vai sentir. Ao invés de chorar, ele vai rir. Tem que descer as fraldinhas, ir lá naquela parte bem carnuda. Tá. Devagarzinho assim, que já é o suficiente, não precisa ser... né? Mas tem pai que é mais fácil. Não, até abaixar a calça, eu já dou logo um tapa na mão e um beliscão e resolve. Está errado, irmãos. O beliscão não é de Deus. Vai deixar hematoma no menino. Bater na mão, não, mas tem que bater na mão. Não, queridos, a Bíblia não fala de bater na mão, está errado. Então veja, nós precisamos cuidar dos nossos filhos. Agora, quando ele cresce, tem uma questão que eu chamo... A Bíblia fala em Salmo 133 que nós temos que lançar os nossos filhos. E lançar os nossos filhos é como pegar um arco e a flecha, que são os nossos filhos, e lançar. Tem uma corda, tem um cordão no arco. Se nós esticarmos demais esse arco, a corda desse arco vai quebrar. Eu chamo essa corda de relacionamento. Relacionamento. Como pais, muitas vezes nós puxamos demais a corda. E podemos quebrar essa corda e não lançar os nossos filhos para o alvo que eles foram chamados. E para concluir, eu quero falar da importância das palavras declaradas. Palavras declaradas. A Bíblia diz, queridos, em Gênesis 48:15, o seguinte, que o Deus a quem serviram meus pais, e abençoou José dizendo, que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor, em toda a minha vida, até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe esses meninos, sejam eles chamados pelo nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque, cresçam muito na terra. Deuteronômio, queridos, 11:19 fala assim, ensinem a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Precisamos conversar. Tem pais que falam assim, não, mas se eu falar com meu filho, se eu falar alguma coisa, eu vou gerar uma rebeldia no coração dele. Se eu disser para ele algo que ele não gosta, ele vai ficar irado. Não, queridos, nós não estamos aqui para dizer tudo que o filho quer ouvir. Há momentos que os meus filhos ouvem o que eles não gostariam de ouvir. E eu falo, olha, isso aqui não é legal. A minha mãe, eu já contei minha história aqui, parte dela. Meu pai foi embora cedo, mas a minha mãe trabalhou muito. Minha mãe não teve condições de me dar brinquedos, não teve condições de me dar bicicleta. Minha mãe não teve condições de me dar nada, fisicamente falando, nada, vezes nada. Mas a minha mãe, ela também não me corrigiu fisicamente. Esse foi um grande erro da minha mãe, porque isso trouxe tanto prejuízo para a minha vida. Como eu não fui corrigido, eu não tinha limite. Quando eu comecei a trabalhar, o meu chefe vinha falar comigo, eu falava, não é assim por aí não, e tal, não sei o quê, papapá, porque não tinha limite, ninguém colocava limite. Quando eu me converti, pensa um lugar que nós somos confrontados, na igreja. Aí, não aceitava. Até que o Espírito Santo usou a minha liderança para me ensinar a aprender a ter limites. Isso foi tão bom, mas isso é fruto da falta de correção da minha mãe. Não estou culpando ela, porque a minha mãe, com todas as limitações da vida dela, ela deixou algo tão precioso, que eu vou dizer uma coisa para você, pai, mãe, irmão, filho, você
Talvez pense assim, eu não estou tendo condições de dar tudo para os meus filhos. Dar coisas é bênção também. A Bíblia diz, eu quero pregar um dia aqui sobre a importância do pai abençoar os filhos, financeiramente, enfim. Mas é outro assunto. Mas não creia, não acredite que isso é tudo. A maior bênção que nós podemos dar para os nossos filhos, chama-se declarações. Bênçãos, palavras declaradas. A minha mãe um dia, muito cedo, ela me ensinou a ler a Bíblia. Muito cedo, eu me converti de verdade com 21 anos. Mas muito cedo ela me ensinou a ler a Bíblia. E ela me ensinou a ter temor de Deus. Ela me deu o maior presente, temor de Deus. Eu fiz muitas coisas erradas. Mas eu não fui um cara, maluco. Um cara louco, um cara desorientado, sempre respeitei as pessoas. Princípio bíblico de temor de uma mãe e pai ao mesmo tempo. A minha mãe fez a diferença na minha vida. Eu quero concluir, queridos, dizendo o seguinte: há um poder na sua mão, há um poder na sua boca, há um poder em nós, como pai, como mãe, e há um poder como filhos, de nós abençoarmos os nossos filhos, os nossos netos e a nossa geração. Se você tiver que corrigir, corrija. Mas não esqueça de abençoar, não esqueça de declarar. Quantos pais chegam para os filhos e falam: você é um burro, tirou 3 em matemática. Ao invés de dizer assim: olha, você tem potencial demais, cara. Você pode tirar 10. Você lembra aquele 10 que você tirou o ano passado? Cara, você é melhor que isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Há poder nas nossas palavras. A Bíblia diz, eu quero ler com você para a gente terminar. Olha que incrível isso. Assim, 48:20, Gênesis 48:20. Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros com essa expressão: que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés. Queridos, eu quero declarar sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua geração, que você pode fazer a diferença, você pode abençoar. Corrija, mas abençoe, declare. Talvez você está com o seu casamento hoje não como você gostaria, mas ao invés de você reclamar do seu casamento, abençoe. Talvez a sua esposa não é mais aquela moça, aquela mulher magrinha que você casou há 10 anos atrás, mas é a mulher da tua vida. Talvez o seu esposo não é tão mais esbelto como era, talvez tenha uma barriguinha lá na frente, mas é o homem que Deus colocou para você passar toda a sua vida aqui na terra. Talvez os seus filhos, como os meus, não são perfeitos, mas são seus filhos. Nós temos uma chave nas nossas mãos: amaldiçoar ou abençoar. Eu queria que você ficasse em pé, querido, juntasse com a sua família, enquanto o louvor toca aqui, você pudesse orar pela sua família, orar pela sua casa, e deixar o Espírito Santo ministrar a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Não há